Ele é teu filho. Ele é teu filho. Vou ministrar para vocês, queridos, uma palavra sobre vida sentimental, uma palavra que o Senhor queimou no meu coração e eu creio que vai trazer esperança, vai trazer fé, amém? Para cada um dos inscritos e irmãos aqui do canal. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais também. Então vamos fechar os olhos e apresentar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra maravilhosa, Pai. Uma revelação do Senhor, Pai. Sim, Pai. Porque, ó Deus, necessitamos, ó Deus, todos os dias da nossa vida, da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia. Seja conosco, Pai, nessa jornada, nessa lida, nesse processo, Pai. Abençoe mulheres que têm aqui, Pai, depositado a confiança no Senhor, Pai. Guia, Deus, por caminhos eternos, ó Pai, por veredas justas, ó Pai. Eu profetizo, Pai, que mulheres aqui serão casadas. Eu profetizo encontros de almas, ó Pai. Eu profetizo aquilo que o Senhor, Pai, tem para cada um escrito no teu livro, Pai, que é, ó Pai, o encontro, Pai, eterno, Senhor, não visto por olhos humanos, não aquilo que agrada os olhos, Pai, mas aquilo que agrada o Senhor, porque Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Então, Senhor, nos ajude a ouvir a tua voz e fazer a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu repreendo toda ação maligna neste momento, todo embaraço das trevas caia por terra. Em nome de Jesus, que tu receba glória e louvor agora e para sempre. Amém. Glória a Deus e graças a Deus, e você diga amém. Lucas capítulo 1, verso 30. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isto, uma vez que não conheço varão? Isaías 49, verso 1. Então no teu coração dirás: Quem me gerou estes, visto que eu era desfilhada e solitária, exilada e errante? Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes de onde estavam? Assim diz o Senhor: Eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então eles trarão seus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Isaías 62, verso 5. Pois como o mancebo se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegra de ti o teu Deus. Glória a Deus, queridos. Eu quero trazer uma palavra aqui poderosa para vocês. Essa é uma palavra, assim, muito pouco pregada, amém? Sobre vida sentimental. Na verdade, não é falado na igreja. Principalmente que eu li aqui sobre Isaías 49, né? Quando a gente observa a palavra, percebemos uma palavra queridos, de promessa. Essa é uma palavra, Isaías 49, de promessa de Deus. Verso 21. Quem me gerou estes? Pois eu era o quê? Solitária, desfilhada, entrar em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eu que fui deixada sozinha. E onde estavam? Onde eles estavam, queridos? Quem é filho aqui? O seu marido que você tem gerado. Amém?
Parece loucura, né? Mas é verdade. Filhos não é somente aqueles que virão do nosso ventre, mas a sua vida de casada, porque está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 16, que com dores gerará filhos, terá filhos. Vida matrimonial, a mulher. Então Deus está falando que para você tomar posse, Deus vai fazer você sentir dores. Porque Ele deu esse decreto desde o princípio. Porque o princípio, ele veio antes da lei. Amém? Por isso que Jesus, quando ele respondeu os fariseus, lá em Lucas 19, ele disse que o quê? Ele não quis o divórcio. Ele respondeu aos fariseus, não foi assim desde o princípio. O princípio é o quê? Que Deus faz. Ele fez o quê? O homem e a mulher. Ele trouxe para Adão uma mulher. Uma mulher. Ele o que? Fez essa mulher passar pelo processo. Ele tirou de Adão Eva, a gêmea, a alma gêmea, e trouxe para ele. Amém? Então, dirás, né? No teu coração, porque fostes deixada sozinha por um momento, mas com grande compaixão, Isaías 54, Deus se compadecerá de ti. Maria também pode ter se perguntado, e eu creio que ela perguntou em Lucas 1, que eu acabei de ler, como eu vou gerar um filho se eu nunca tive relações com um homem? Ela dizia, como será isso? Um milagre? Como será esse milagre? Esse milagre, queridos, como fala aqui em Isaías 49, ele é espiritual, porque a vida ela inicia no livro do Senhor, porque Deus é espírito e Deus fala coisas espirituais e decreta primeiro coisas espirituais. Então, esses filhos eles são gerados primeiro no mundo espiritual. Quando Deus fala que o seu cônjuge, o seu marido, mulher, é teu filho, não quer dizer que você vai criar ele como um filho, aquele filho do ventre, mas ele vai ser cuidado pelas suas orações, porque está escrito em Provérbios 31. O que está escrito lá? Que a mulher sábia, ela faz o bem ao marido dela, a alma dele, todos os dias da vida dele, porque Deus te chamou para sentir essas dores por causa do pecado. O pecado trouxe a dor. Mas lá em Apocalipse 21 fala que não vai existir mais a dor. Mas enquanto estamos na terra, o princípio permanece. Muitas mulheres não entendem isso. Elas são casadas, elas vivem a maioria de aparência. Só que Deus não nos chamou para viver de aparência e mostrar para a sociedade. Deus nos chamou para gerar filhos. Amém? Também. Eu não estou falando aqui humanamente, eu estou falando coisas espirituais, queridos. Então, Maria, ali, vamos para Lucas capítulo 1 e meditar. A palavra de hoje é forte, porque é uma palavra de revelação. Lucas 1:30. O anjo visitou Maria e disse a ela, não temas, porque Deus achou graça diante dela. Deus achou graça diante de quem também? De Noé. E quem entrou na arca ali, no processo, na vontade de Deus? Noé e a família dele. Desculpe, a família dele. E ele o quê? E a palavra diz o quê? Eis que no teu ventre conceberás. Quando a palavra fala de ventre, fala de descendência. Todo ventre que é santificado ao Senhor, porque ventre tem a ver com a nossa vida.
Todo ventre que ele é santificado ao Senhor, ele é frutífero no mundo espiritual e será no físico, porque Deus não trabalha com aparência. Muitas mulheres podem ter muitos filhos, mas serem estéreis no mundo espiritual. Porque Deus, queridos, Ele não vê o que você vê, Ele vê o que você faz no espiritual primeiro. Porque por mais que digam não, a vida ela é espiritual. Então, aqui está falando que Maria foi escolhida para receber a Jesus. Jesus é da descendência de Davi. Amém? Jesus é da descendência de Davi. Maria nunca teve relações com nenhum homem. Amém? E ela o quê? Iria casar com José. Né? Imagine como é que foi para José. José, no início, ele não queria receber, só que o anjo falou com ela: não temas. Então, quando fala não temas, não tenha medo. O que Deus está gerando em você. Não tenha medo de orar por quem Deus te mostrou. Não tenha medo de gerar esse filho. Não tenha medo de receber esse filho. O seu marido, mulher. Não temas, por quê? Porque Deus é contigo. Porque Deus vai te ensinar o caminho que deve seguir. Como? Pelo Espírito da verdade. Amém? E a Bíblia nos diz aqui, 32, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E dará o trono de Davi, seu pai, e reinará na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui está falando de eternidade. O encontro de almas traz a eternidade, diferente de encontros de pele, de carne na igreja, que muitas vezes as pessoas escolhem. Não consultam a Deus primeiro. Consultar a Deus não é só orar ali uma vez ou outra. Consultar a Deus, queridos, é descer nas madrugadas, é pagar preço. É observar como os profetas oravam ao Senhor, como eles jejuavam. Amém? E orar, e o Senhor tem me ensinado, não é com a nossa mente, é com a mente de Cristo, porque a gente não sabe orar. Os profetas da Bíblia oravam com conhecimento da palavra. Deus ouve uma oração como? Com o entendimento da palavra. Daniel, quando orava, ele tinha entendimento do povo que saiu do Egito. Daniel, exemplo, quando orava, ele tinha conhecimento do Senhor. Ele sabia, queridos, que ele estava falando com Deus de toda a terra. Amém? E o anjo continua no verso 34. Ela responde, né, ao anjo: como será isso se eu não conheço o varão? Então muitas podem perguntar: nossa, como é que eu vou gerar um filho se eu nunca tive um filho? Como é que eu vou gerar isso? Você vai gerar porque Deus te tornará como Maria. Não que pregam no catolicismo, respeito às religiões, porque todos têm oportunidade de viver o encontro de almas, independente da religião, porque Deus trabalha com as almas. Mas quando eu falo virgem aqui, é a noiva de Cristo. Amém? A noiva de Cristo é aquela que tem o Espírito Santo. É aquela que não vive pecando e nem prostitui o corpo de Cristo, que não adultera o corpo de Cristo, que não adultera com conselhos humanos na vida sentimental. Amém? Então, somente a Virgem conceberá um filho. E quem é essa Virgem? É a mulher que se separa do mundo, é a mulher que Deus tira o espírito da sensualidade e coloca o espírito da sabedoria, que é a mulher de Provérbios 31.
Amém? Então, somente a virgem, uma mulher virgem espiritualmente, não aqui na terra, espiritualmente, conceberá um filho. Se você tem vivido em santidade, se você tem vivido, eu digo, amados, pelas experiências que eu já tive no mundo espiritual e que Deus tem me mostrado em sonhos que eu não relato aqui, mas o Senhor revela a quem Ele quer revelar, porque, queridos, Deus, Ele não precisa usar um profeta para dizer Deus manda te falar. Não, Ele usa qualquer um, sem nunca ter te visto, para testificar. Então, pelas revelações que o Senhor tem dado, queridos, eu digo, se você tem vivido repetindo em santidade, honrado o nome do Senhor Jesus, não adulterado, você já está gerando e você já vai ganhar esse filho. Porque a palavra de Deus aqui, ela não falha. O homem falha, mas Deus não. E a palavra dele não. Porque se você vive aqui de acordo com a Bíblia, você vai colher os frutos eternos. E você deve orar, Senhor, gere em mim esse filho. Senhor, eu quero ser como Maria, gerar o meu marido. Desculpa. Eu quero ser. Porque esse é o que Deus tem para você. Deus, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. E em Isaías 62, verso 5 nos diz: como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo teu Deus. Então, queridos, a palavra, mais uma vez, testifica. Quando fala que assim teus filhos se casarão contigo, é o seu marido gerado nos joelhos, gerado por meio dos propósitos, dos jejuns. Porque o que Deus gerou no teu ventre, no mundo espiritual, é justiça. A justiça de Deus na sua vida, a sua vida matrimonial. Porque Deus, queridos, não deixa ninguém confundido. Ele não deixa. Porque aquilo que parece estéril aos olhos dos homens, muitas vezes, ali a mulher está produzindo um peso de glória. Muitos que tentam te humilhar, né? E eu não estou falando uma palavra aqui de triunfalismo, mas eu falo coisas espirituais. Muitos que tentam te humilhar não sabem o que Deus está produzindo por meio da sua vida. Porque lá na cruz, o peso de glória produzido por meio de Jesus foi o que ele gerou. Jesus, em todo o tempo, ele gerou filhos. Em todo o tempo, Jesus gerou, porque o projeto inicial de Deus sempre foi a família para a humanidade. Jesus gerou ali. Jesus orou por aqueles que estavam batendo nele, que estavam humilhando ele. Jesus orou por nós, pecadores. Está lá em João, não sei se é João 16, 19, lá nos evangelhos fala da oração sacerdotal. Só pesquisem a oração sacerdotal de Jesus. Então Isaías fala da glória, o título, né? A glória futura de Jerusalém. A glória são os filhos, queridos, a herança do Senhor. Amém? Essa palavra ela é muito forte, porque tem muitos esses canais aí que a gente saiu, eu saí de canal como o da Sara Shiva, que blasfema do nome de Deus, canais de relacionamentos como Eu Escolhi Esperar. Eles estão estéreis no mundo espiritual. As pessoas taxam a gente de louco, mas não é, queridos. Isso que Deus me fala no mundo espiritual e no secreto, que Ele mostra e testifica. Amém? Muitos nunca geraram filhos. E Deus te chama hoje para gerar, para orar, por aquele que você nunca viu. Porque Maria, ela também perguntou. Maria era humana igual nós, filha de Deus.
Ela diz lá em Lucas: eu nunca conheci um varão. Só que o anjo falou: não temas. Não temas. Continue orando. Continue perseverando. Porque quanto mais você orar, perseverar, jejuar, mais vai vir a luz no mundo físico. Porque você não está gerando qualquer promessa. Virá no mundo físico. Porque você não está gerando qualquer promessa. Você está gerando uma promessa de Deus. Porque você está em santidade, igual Maria esteve. Por isso que não temas quando você receber esse homem. Case-se logo. O anjo falou, você se casará com José. José, né? E o anjo falou com José, porque o encontro de almas testifica ambos. Deus não deixa ninguém confundido. E falou com José e com Maria, vocês se casarão com esse filho, no ventre de Maria, Jesus. Então, para a vida sentimental, se case logo, porque Deus disse já, não temas, porque você já está esse tempo todo gerando, porque é de Deus, é coisa determinada de Deus, não é coisa de carne, não é aquilo que se vê aparente. Amém? É mais profundo. Aleluias. Glória a Deus. Então, no entanto, os seus filhos, Isaías 62:5, se casarão contigo, e assim se alegrará contigo o teu Deus, quando você tomar posse da promessa. O fruto que é do Espírito, a alegria, virá. Amém? Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel o tempo todo. Então, mais uma vez, repito, né? Glória a Deus. Os teus filhos, né, mulheres, são os teus maridos. Porque com dores, Gênesis 3:16, dará a luz. Isso, o princípio, queridos, é primeiro no espiritual. Com dores, por quê? Com dores, porque obediência acarreta dor na carne também. Muitas vezes até na alma. Mas Deus agradou enfermar. É vontade de Deus também as dores. Porque Deus viu tudo que Ele fez. Até o decreto de juízo de Deus é bom. Por isso que Jesus fala que Deus é bom. Porque até o decreto dele para você gerar com dores é bom, perfeito, o quê? E agradável. Você, mulher, sentir dores, você orar, passar pelo processo. Não fuja do processo. Não fuja. Deus, Ele quer trazer o processo. Porque o nome dele vai ser glorificado. Só que entenda, o princípio de sentir dores é antes da lei. A lei que mulher tem os filhos aqui no ventre, na terra. Mas no espiritual também existe isso. Por isso que o princípio, ele se aplica a tudo. E ele é antes de todas as coisas. Porque no princípio criou Deus. Amém? Que essa palavra edifique a sua fé. Fique na paz do Senhor.